Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, primeiro programa, tema família de terça-feira do ano de 2014. Essa semana, todos os programas da semana eu vou falar isso, tá, gente? Só pra... porque eu comecei ontem, né? Falando isso. Primeira segunda-feira do Espaço Feminino de 2014. E agora, primeira terça-feira do Espaço Feminino, ao vivo aqui pela Boas Novas. É um grande prazer ter a sua companhia. Você sabe que é muito especial ter você perto da gente. Eu tenho recebido, assim, muitas mensagens de muitas pessoas falando que o quanto o Espaço Feminino é o companheiro das tardes e tem sido grande bênção. Que bom! E é uma honra ter você aqui com a gente na Boas Novas. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, no tema família, eu considero um tema de grande relevância, a importância de honrar pai e mãe. Você sabe o que significa isso? Você atua dessa forma? Você pensa nisso? Você medita nisso? Você procura viver uma mente renovada quanto a isso? Se não, é hora de começar hoje, porque é grande bênção. Com a gente para conversar sobre esse assunto, minha querida pastora Adriana Félix, que bom tê-la aqui nesse primeiro programa. Bom, que honra, Márcia. Fiquei feliz de receber o convite. Está aqui no primeiro do ano, da terça-feira da família. Obrigada, querida. E a relevância do tema? Desse nosso assunto, do tema família. Eu acho super importante. Tem sido alguma coisa assim que até dos últimos meses tem me preocupado mais, né? A gente vai vendo os pais da gente se tornarem mais velhos, a gente tendo que ter uma postura um pouco diferente do que vem sido há muito tempo. Então você vai se dando com algumas dificuldades também disso, né? E aprendendo até a honrar de uma forma diferente. Então eu achei muito, muito propícia o tema para hoje. É muito legal. E para eu estar aqui também, gostei do tema. Muito bom tê-la aqui. Também com a gente, pastor Ronaldo Lucena, grande bênção tê-la aqui. Obrigada por estar com a gente. É um prazer, Márcia. Satisfação imensa mesmo. É uma grande bênção. E a relevância do tema? O que você concorda com a pastora Adriana? A gente tem muito o que dizer sobre isso, Não, né? com certeza, Márcia. Totalmente. E é o primeiro mandamento com promessa, né? Diz a Bíblia Sagrada. E tem umas curiosidades bem interessantes aí e práticas, né? Não é uma questão só teológica, né? Bom frisar isso. É bênção para as nossas vidas e você sabe, aqui no Espaço Feminino a gente procura sempre estar atento ao que a palavra de Deus tem para a gente, porque é vida. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 6, nos últimos versículos, está lá colocada essa verdade que é para a gente uma revelação. As palavras de Jesus são espírito e vida. Elas são verdadeiras, elas funcionam para o dia a dia, para cada momento. Então pensa nisso e vamos refletir e nos alimentar desse assunto de hoje, a importância de honrar pai e mãe. Se você quiser ligar para a gente, participar do programa, é só fazer isso. 21, código do Rio, tá aí no telefone, no vídeo 21 12 6222. E a Priscila Gouveia está parada aqui. Priscila, querida. Olha, hoje a Priscila, eu deixei ela assim, não é que por último, mas os últimos serão os primeiros, então tudo bem. É que você hoje traz pra gente a princesinha, não é isso? Isso. A filhotinha veio hoje. Ela tá ali fora mamando, né? Mas eu trouxe a Laís, né? Até disse que já estaria com um novo CD, só que como as coisas aconteceram assim tão de repente, ela nasceria em outubro, nasceu em julho, então muita coisa mudou, a gente ficou 2 meses no hospital, então assim, alguns projetos mudaram também, mas graças a Deus eu fico feliz de estar aqui e ela também está comigo. Isso, e não tem nenhum problema, é que a caminhada, quem traz essa condução, essa direção é Deus. É Ele que matura as coisas, deixa as coisas mais aperfeiçoadas. Amém. É só descansar que vai dar tudo certo. Então hoje você vai adorar o Senhor com a gente aqui, trazendo o louvor, que eu até estava passando aqui com ela. Minha expressão, não é isso? Do CD, que é o tema desse louvor. Isso mesmo. Minha expressão.
Que bom tê-la aqui, querida. E eu queria perguntar o seguinte para vocês. Gostam de uramaki de salmão? É bom. Muita calma nessa hora, né, pastor Ronaldo? Não vai também. Pastora Adriana. Olha, o que é salmão eu sei, o que é uramaki eu não sei, então acho que eu vou gostar. Então eu vou aqui com o nosso Sushi Man, Cleidson Santos. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui. Então, olha, você viu que entramos numa dúvida muito grande. Pairou na cabecinha dos nossos convidados certa dúvida, né? E aí? Então, eu vou explicar basicamente o que é um uramaki. Uramaki é quando a gente bota a alga e o arroz fica por fora. Aí dá pra você enfeitar o arroz por fora, não fica aparecendo a alga quando você está fazendo. Ah, certo. Então nós vamos... Então hoje a gente vai ver com você aqui e degustar também uramaki de salmão. Olha, obrigado, Cleidson, por estar aqui com a gente. É um grande no prazer. Espaço Feminino de hoje, a gente continua a caminhada e eu estava conversando com a Dani lá no camarim sobre aquilo que Deus tem me alimentado, que tenho recebido dele de revelação da palavra sobre o que nós começamos ontem no Refletindo, no nosso tema Crescendo em Fé do Espaço Feminino. Olhando para Jesus, nós somos transformadas. Aí hoje eu estava fazendo a minha corrida lá na areia, na praia, estava lá e a minha mente começou a se voltar para uma circunstância, para uma situação. E aí na minha oração ali, correndo, na minha oração, eu comecei a perguntar para Jesus, Senhor, e aí, como é que fica essa situação? E o Senhor me fez relembrar e viver uma revelação dele. Filha, olha aqui, olha para onde você está olhando. Você não tem aprendido que olhando para mim, você é transformada para não viver o natural, mas viver o sobrenatural, para enxergar além dessa simples circunstância. Aí eu, conversando com meu pai, disse, pai, então me mostra o que é olhar para ti agora, assim, na prática. E aí ele começou a me mostrar, olha, começa a ver o que eu tenho autoridade para fazer, para realizar sobre essa circunstância. Começa a pensar no meu poder, na minha autoridade que existe, que eu te dou, para que você viva sobre essas circunstâncias, sobre elas, acima delas. Começa a ver o quanto eu tenho autoridade sobre isso, começa a ver a minha grandeza sobre isso, começa a contemplar a minha graça sobre isso, começa a contemplar todos os meios e todas as condições que em mim você tem para realizar, para viver, para passar, para transpor toda essa situação. E sair em vitória como mais que vencedora. Porque vencedor foi Jesus. Ele pagou o preço. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que realizou toda a obra. Que hoje a gente pode, como mais que vencedora, só desfrutar. O nosso tempo é tempo de descanso. Descanso naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Então, olhe para Ele, para que você comece a ver o que Ele está fazendo e comece a cooperar com Ele. Teu trabalho é cooperar com o Senhor descansando. Você coopera com Deus quando você descansa. Você coopera com Deus quando você acredita que Ele é Deus nessa situação. Você coopera com Ele quando você deixa na mão dEle só o que Ele pode fazer. Isso é olhar para Jesus. Olha o que o salmista colocou para a gente no Salmo 121, que é um salmo que nos remete a Jesus. Ele não permitirá que você tropece, minha querida. Ele não permitirá que essa situação faça você tropeçar, cair. Ele é o teu protetor e ele guarda você de uma forma tão específica, tão grande. Ele se mantém alerta. Ele não dorme. Ele é Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Como igreja do Senhor, te agradecemos porque os nossos olhos colocados em Ti é tudo. É a prioridade, é esse o momento, é olhar para Ti, olhar para aquilo que Tu és. Tu és o nosso protetor, Tu se mantém alerta, Tu se mantém em amor, em fidelidade, porque Tu é o próprio amor, Tu é a fidelidade, Tu é a vida. Senhor, os nossos olhos não vão se voltar para as circunstâncias. Por mais que
elas sejam grandes, difíceis, estejam diante dos nossos olhos querendo se parecer maiores que o Senhor, mas nós estamos colocados em Ti, sustentados em Ti, os nossos olhos vão se manter em Ti. Nós vamos hoje nos manter em Ti, manter o olhar na Tua graça, manter o olhar na Tua palavra, manter o olhar naquilo que Tu és, naquilo que Tu é, naquilo que Tu podes fazer. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso protetor, Tu és aquele que não vai permitir que a gente tropece. E nós vamos ficar olhando para Ti para não tropeçarmos. Em nome de Jesus, Te agradecemos por esse sustento, querido. Te agradecemos por esse sustento que nós não merecíamos, é favor Teu. E Tu nos sustenta, Tu nos cerca de todos os lados e nos mantém de pé. Graças Te damos, querido. É nisso que nós vamos olhar, é nisso que nós vamos focar, é nisso que nós vamos nos concentrar e Te louvamos porque nossa mente está em Ti. No nome de Jesus. Amém. Voltamos já depois do intervalo. Deus, de lábios que professam
anular o meu eu, ser teu, sim teu, somente teu. Delícia ouvir você, querida. Priscila Gouveia hoje no nosso Espaço Feminino. Primeiro programa Família desse ano, terça-feira, ao vivo aqui. Lembrando que você pode ligar para a gente e participar do nosso tema, no tema Família de hoje. O assunto, a pauta, é a importância de honrar os pais. Isso é muito legal, ficar o tempo todo revendo e pensando isso, né, Priscila? Quando a gente tem filho, a gente revê mais uma vez. Não é? Pois é. Priscila, como é que faz para entrar em contato contigo? Pode fazer contato comigo através do Facebook, Priscila Gouveia, e também através do telefone 21 98736 5266. Ok, então é isso. Já a Priscila canta mais uma vez. E como é que tá esse primeiro momento de maternidade, essa coisa de bebezinho? É muito bom. Não é? Precioso, essa hora é preciosíssima. É único, nunca imagina. A gente pensa que ama enquanto tá na barriga, aí quando nasce a gente olha... eu acho que o filho é uma expressão do amor de Deus. A gente olha e consegue sentir o amor de Deus, ainda mais da maneira que foi. Então eu vi a perfeição de Deus ali em cada momento. E é algo assim... Não dá para descrever com muitas palavras. O olho brilha. Os olhinhos brilham. Agora, vou te dar um conselho. Aproveite cada segundo, minuto, porque cresce assim, ó. Quando você vê, já está maior que você alô, passou. Tem alguém aqui? Aproveita. Agora, nós vamos ao Curta na Tela, que é um quadro bem especial com uma indicação de filme para você curtir. Veja. Andy King é a filha dedicada de um rígido pastor, que troca sem o consentimento do pai sua vida de cantora do coral da igreja por um sonho, uma carreira de sucesso no mundo musical. Nesta fábula moderna do filho pródigo, ela logo descobrirá que a vida na estrada pode ser difícil. O caminho longe de casa lhe reserva várias decepções e experiências que a levam a pensar em voltar para casa. Mas será que seu pai a aceitará de volta? Curta na tela, A Filha do Pastor. É isso. Agora, no tema família, nós vamos conversar sobre a importância de honrar os pais. E eu quero muito que você participe. Então, liga pra gente. Estamos ao vivo aqui nesse janeiro de calor de 2014. Eu falei 2013 alguma vez? Não, né? Tá certo. 2014. Então é isso. Então você pode ligar e participar hoje do programa com a gente, 2112-6222. Eu já estou recebendo aqui carinhosas curtidas do pessoal que está acessando o meu Instagram e o meu Facebook. Já postei aí sobre o programa de hoje. Mas lembrando uma coisa muito importante. Se você quiser assistir o programa Espaço Feminino ou qualquer um dos programas da programação da Boas Novas, não fica assim limitado a coisa de televisão, não. Você pode em qualquer lugar do país, inclusive do mundo, acessar o site www.boasnovas.tv. No horário ao vivo você acompanha o programa, mas ele também fica lá no site para você rever, tá bom? www.boasnovas.tv. Com a gente hoje, então, a pastora Adriana Félix e o pastor Ronaldo Lucena. Só pastor hoje aqui nesse Espaço Feminino. Mas é aquele negócio, né? Pastor como vocês, que entendem que é o pastor que cuida da ovelha. Porque tem pastor por aí que entende que é a ovelha que cuida do pastor. Mas o nosso chamado é outra coisa, graças a Deus. Então, por isso que a gente hoje está aqui com esse assunto tão importante, que é cuidar, né? É uma forma de cuidar. A gente está querendo rever com o pessoal de casa, com você de casa, sobre a importância de honrar os pais. Adriana, pastora Adriana, todos nós somos filhos, né? E como bem disse assim a Priscila, a gente vai entendendo, né? Melhor a hora que a gente tem os nossos filhos, né? E assim, e como filhos, a gente também, sendo pais agora, então você consegue ter uma dimensão tão maior, porque você espera do seu filho respeito, você espera consideração, você espera coisas que muitas vezes você, talvez no decorrer da sua vida,
não foi tão, não chegou tão da forma como deveria ser com seus pais, né? Então eu vi, assim, na minha vida uma mudança muito grande quando eu tive os meus filhos com relação ao meu relacionamento com meu pai, minha mãe. Mas, assim, hoje eu vejo como a honra é uma atitude nossa mesmo, interior de honrar e respeitar, de respeitar, de estimar, mas de uma forma, assim, mais tranquila, no sentido de que, apesar da maturidade que a gente vai adquirindo, né, eles vão estar sempre, os nossos pais, né, eles vão estar sempre nesse lugar que, independente da situação que eles tiverem, eles precisam ser respeitados nessa posição de autoridade de pais que eles são, né? Porque vai invertendo no decorrer da vida, né? Num tempo eles cuidam da gente, chega uma hora que você começa a cuidar deles. E assim, e hoje a gente está nesse momento. Meu pai tem 78, minha mãe tem 70, minha sogra está com 86, né? Então, assim, hoje a minha sogra, eu chamo ela de vó, porque já a gente é que cuida. Então, assim, e o cuidar passou a ser, eu acho que uma forma de honrar, no sentido de respeitar a vontade, a forma de pensar, sem a crítica, né, assim, mas principalmente honrando a sabedoria, o tempo. E assim, eu tenho pensado muito a respeito disso nesses últimos meses, né? Eu tive aí 15 dias com os meus pais e eu ficava olhando assim, eu falava, Deus, que delícia poder estar vivendo. Momento de reflexão, isso, né? Muito bom. Pastor Ronaldo, essa importância dessa honra, que para mim isso significa disposição para amar. Isso. Amar, cuidar, não é? Respeitar, mas também pode até ser um pouco impactante e alguém achar que só se refere a Deus, mas também significa, inclusive, reverenciar, sim, né? Venerar até, honrar, né? E aí parece assim que, principalmente para quem já serve a Deus, e eu sinto um pouco de conflito isso muitas vezes em alguns novos convertidos, né? Principalmente quando os pais não são crentes, né? E aí fica, como é que fica? Agradar a Deus e honrar meu pai e minha mãe? Algumas situações que a gente se depara, né? Quando você honra seu pai e sua mãe, obviamente, consequentemente, você vai estar agradando a Deus. E falta entender justamente isso. Que quando Deus chega lá, através de Moisés, né? A primeira referência lá de Êxodo 20, e dá os 10 mandamentos, e lá no meio está ali, honra teu pai e tua mãe, inclusive para o judeu, né? Como eram 2 tábuas do testemunho, ali, 2 tábuas de pedra, né? E Deus colocou, são 5 mandamentos e 5. É interessante que o primeiro grupo, que são os 5 primeiros, o honra teu pai e tua mãe é justamente o 5º. E os outros ali, não furtarás, não matarás, não adulterarás. E os judeus, né, essa é a teologia hebraica, né, diz que a primeira tábua se referia às coisas relacionadas a Deus e a segunda relacionadas ao próximo. Só que o honra teu pai e tua mãe está na primeira, ligada com Deus ali, né? Aí a gente resolve esse problema desse aparente conflito, né, de se respeitar, honrar e até reverenciar pai e mãe, que Deus não vai achar que a honra que eu como filho dou ao meu pai e minha mãe, eu estou entrando em conflito com Deus, estou competindo com Deus. Inclusive, Deus está se sentindo desonrado porque eu estou honrando, não, de jeito nenhum. Inclusive Jesus, quando num entrave com os homens da lei, fala sobre a oferta de Corbã, né? Isso. Quando ele diz, olha, vocês estão aí validando a palavra de Deus. Até se contradizendo quando Totalmente. Vocês pegam essa oferta que é a honra aos pais nesse contexto ali, exatamente uma honra financeira, porque existem várias formas de honrar, porque naquela época não existia essa coisa da previdência. Aposentadoria, da previdência. A aposentadoria. Era para o filho O filho é que vivia pais, esse papel. Isso. Era o filho que vivia esse papel. Aí, alguns filhos tentando driblar essa ordenança, porque uma coisa muito própria do ser humano é tentar driblar, né? Tentar negociar o que é inegociável, né? Aí eles, a gente dá uma parte da oferta para vocês, a outra parte fica pra gente, e aí a gente diz que deu para Deus. Olha, Jesus. Não tenho nada para ti porque eu dei para Deus. Dei lá no templo, né? É isso que você está falando. Isso é uma hipocrisia, uma distorção da palavra de Deus tremenda. Inclusive, quando Lucas 15, a questão do filho pródigo, né? Quando ele volta para casa, o que ele diz? Pai, pequei contra os céus,
pequei contra ti. Mas você lê o contexto ali e diz, não, pecou, né? Numa visão humana somente, você chamasse um antropólogo ali, né? Analisa essa história aqui. Ele disse, não, o filho ofendeu o pai só ali, não é verdade? Mas não. Agora, é muito interessante que a gente, às vezes, que é a pastora Adriana, que eu acho, dá vontade de rir, né? E eu creio até que Deus ri também, porque o ser humano fica tentando fazer uma jogadinha com ele e ele consegue discernir tudo, entender tudo. Então, assim, quando a gente deixa de fazer para os nossos pais aquilo que é ordenança, que é mandamento, que é do Senhor, que é a verdade do Senhor, que é para ser feito, vai diretamente ao coração de Deus, agrada a Deus. Do outro lado da obediência tem recompensa, tem bênção, não é isso, pastora? Tem, eu fico assim, quando a gente vai olhar Jesus, né, e Deus, eu vejo assim, como a gente está longe, precisa realmente olhar para o Senhor para essa perfeição desse relacionamento, porque é tão além do que a gente humanamente imagina que é honrar o pai e a mãe, né? A Bíblia diz assim, quando você deixa de fazer o bem que você pode fazer, você deixa de fazer, isso já é pecado. Então, eu vejo assim, que quantas vezes a gente deixa de fazer o bem para os pais da gente, em coisas tão simples que talvez você fizesse para um vizinho, para um amigo, de gentileza, de delicadeza. Eu acho que a gente precisa ir tão além. Eu entendo a lei, né? Vamos olhar Moisés. Mas a gente tão ir além, nós estamos vivendo um tempo de graça. E eu vejo que muitas vezes está faltando graça na nossa vida, com relação à maneira de ver os nossos pais. E não é só isso não, eu vejo muito quantos pais na igreja a gente tem, quantos anciãos, né? Quantas pessoas assim, experientes, sábias, que são pais, e são pais espirituais, e já tem uma história de filiação ali, e como muitas vezes a gente não os honra, né? Negligencia o conselho, a história deles, assim. Então, isso tem me chamado muito a atenção nesses dias, assim. Eu falei assim, Senhor, que vontade, assim, de ter um monte de gente mais, assim, mais velhinho um pouquinho pra gente honrar dessa forma, ouvir, porque há um tempo atrás eu fui passar a virada do ano com os meus pais em Angra, e há 2 anos atrás. E a gente sentou para conversar, e sentou um casal que não nos conhecia, mas aí já estava ali no final do ano e tal, e eles começaram a conversar. E eu fui ficando muito indignada, porque meu pai é um homem extremamente sábio, lúcido, trabalha até hoje. E ele tentando fazer parte da conversa entre os homens que estavam ali, e era nítido a forma como eles ignoravam a opinião dele pela idade. Era nítido. E eu vi assim várias vezes ele tentando se inserir na conversa e, olha, foi sendo cortado. Aquilo foi me gerando eu fui ficando tão doída daquilo. E a partir daí eu comecei a observar mais como a nossa cultura, ela não honra os cabelos brancos. Ela não honra quem tem tanto para dar, sabe, assim? E a gente está vivendo um tempo que a gente precisa voltar os nossos olhos, não para a gente, para esse lugar de eu sei. O jovem tem muito isso, né? E assim, não, eu sou o dono da verdade, eu sei. Mas como a gente não sabe nada, né? Como a gente tem tanto para aprender com eles. E às vezes você senta assim num lugar com um idoso. A minha sogra ficou na minha casa um bom tempo, ela estava adoentada. E assim, eu tive que cuidar dela com mais proximidade, né? E eu me lembro que um dia eu cheguei, ela estava na cama, eu fui cobrir, eu já estava cansada, porque tinha feito todo o cuidado, ela tinha tomado tomba, não estava podendo andar. E eu estava assim, cansada de tudo. Ela parou, me olhou, ela não ouve, olhou. Ela colocou a mão na minha cabeça e começou a proferir a bênção arônica sobre a minha vida. Eu desmontei, eu falo disso, me emociona, porque eu desmontei, eu falei, meu Deus, como eu tenho para aprender, como eu tenho que aprender. E ela, assim, eu vejo na vida dela, ela é uma mulher surda, ela é uma mulher que ela é analfabeta, né? Mas a sabedoria de Deus é muito linda, né? É uma coisa assim que vai além daquilo que a gente dá, eu digo da lei de... Ela vai além, sabe gente, vocês estão falando aqui, eu estou pensando numa coisa, sabe? Às vezes a gente pensa o seguinte, que esse honrar, esse dar preferência,
dar prioridade, dar a atenção, dar o cuidado, que tudo isso é honrar, né? Às vezes a gente pensa que é por merecimento. Não, meu pai e minha mãe não fizeram por onde, foram pessoas terríveis, foram pessoas difíceis, foram pessoas complexadas, foram pessoas desajustadas e tal, então não merecem. Mas a gente tem que pensar sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecíamos e que Ele decidiu lançar sobre nós, colocar sobre nós. Então, o favor de Deus, nós não merecemos e Ele nos alcançou, né? Mesmo que você estivesse ali numa atitude que, né, de cansaço e tudo, ela veio com aquilo que muito mais do que você esperava. Então, aí você vê, a gente tem que honrar o pai e a mãe, os nossos pais, mesmo que eles não mereçam, merecendo e não merecendo. Tem também um princípio aí que nós estaremos contradizendo justamente a questão da própria gratidão, né? Porque de onde que nós viemos, né? A gente apareceu aqui numa nave espacial, não é verdade? Que dizer, bom que Deus não. um dia, né? Pois Deus um dia, né, nos gerou no ventre. Tem alguns que parecem que, né? Que nasceram de chocadeira, né? Dá pra pensar que né? Mas aí, veja só, né? Nós viemos gerados, né? De um homem e de uma mulher. Na verdade, é o princípio da existência da vida que Deus estabeleceu, certo? Tem a questão do mandamento, né? Que não é só uma questão simplesmente ali da lei, porque o Novo Testamento vai nos trazer isso. É um princípio. É um princípio. Né? E quando passa pelo filtro da cruz e depois de Jesus permanece, nós sabemos que está na graça. Porque é um princípio, né? Não foi só uma questão, uma determinação, uma ordem de Deus, uma questão autoritária ali, até mesmo porque nós somos os maiores beneficiados, né? Claro. É Deuteronômio 5:16, que repete lá Êxodo 20, só que ele até, Moisés traz aí vamos dizer assim, um acréscimo, né? Ele explica até para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. Não é só viver longos dias. Não é só viver longos dias, com qualidade. Né? Com a vida abundante. Muitas vezes a gente fica procurando de outras formas, pois né? E está aqui a receita direitinho. Não é? Eu vou te falar uma coisa. Eu estava há 20 e poucos anos atrás no Hospital do Câncer, diagnosticada com câncer, e no leito ali, esperando atendimento, eu disse, Senhor, fica aqui comigo, e o Senhor me fez lembrar disso. Você vai viver o fruto do honrar teu pai e tua mãe. Amém. Mandamento com promessa sobre a tua vida. Glória a Deus. Você vai viver bem e longos dias. Amém. Essa é a tua verdade, essa é a tua palavra. E eu nem... Aquele era o último versículo que eu ia imaginar na minha cabecinha. Que a gente tá, nessa hora a gente vai, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E essa foi a palavra. A história de José é muito conhecida, né? Uma das mais conhecidas da Bíblia, lá de Gênesis, né? 37 em diante ali. E nós vemos aquela história toda dele e tal, e passaram-se muitos anos, e agora ele está lá governador, né? No Egito, e poderia ter apagado realmente da mente dele, né? Do coração dele, a família. Né? Papai simplesmente acreditou no que meus irmãos falaram, não mandaram nem me procurar, nem nada, né? Não mandaram me resgatar, não fizeram nada. Poderia ter passado uma borracha realmente, né? Aquela questão, até estava comentando outro dia com você, né? A questão da resiliência e tal, mas e o depois, né? Quer dizer, ele conseguiu superar toda aquela mágoa, toda aquela rejeição, né? E ainda honrar realmente em todos os sentidos ali, né? A vida de Jacó, né? O pai dele. Olha, a gente vai voltar depois do intervalo, mas é super legal a gente pensar sobre isso. Hoje é dia de você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Esse ano, se reconcilia com seus pais, cuida deles, cumpre o teu chamado. E é para começar hoje. Do jeito que você vive o favor que você não merece de Deus, flui com isso, repete isso na vida dos teus pais. O mesmo favor que você vive, faça com que os seus pais vivam também, do jeito que a gente não merece. Vamos prosseguir nessa caminhada aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem.
Pois é, ó, tô caminhando aqui para nossa cozinha, porque hoje o bate-papo tá muito bom com a pastora Adriana Félix e o pastor Ronaldo Lucena. Agora o Cleidson Santos, Sushi Man, vai fazer o uramaki, não é isso? Isso. De salmão. Com uramaki de salmão. O pastor Ronaldo e a pastora Adriana, depois eu quero ver se vocês topam degustar, encarar, né? Tá bom? Vamos lá. Pois é, vamos lá então. Então, alga, Ai, normal para sushi. Pois é. O arroz já preparado. Preparado? Sim. Explica pra gente. O arroz para sushi, ele tem que ter um momento de descanso. Você prepara ele com a receita para sushi normal, né? Que é aquele arroz um arroz selecionado, não é um arroz comum que você compra no mercado. Tá? Tem que ser naquela seção específica, né? Isso, uma panela específica para isso, não é uma panela comum. Quando você adiciona um gergelim, algumas das pessoas devem colocar mais alguma coisa para dar uma cor, um enfeite. Fica a critério de cada um. É cúrcuma isso? Não, isso aqui é conhecido como soborô. Não é o soborô do Brasil, que certo. O pessoal fala que é a sobrinha de cada coisa. É um porzinho de bacalhau. Inclusive, eu tive uma receita dada por um japonês. Creme X. E aí você virou, né? Virou Sim. todo aquele preparo. Creme X. O salmão, que é só um pouquinho de salmão. A beleza toda fica por fora. Agora eu vou fechar o nosso sushi. Precisa ter bem... Não precisa de força, é jeito. Jeito, né? Prática. É uma ótima receita para os pais fazer para os filhos. Olha só. E aí você está pondo... No caso, ele parece já está que colocando pronto. No molde, né? Isso, eu moldei ele quadrado, mas você pode moldar redondo. Fica a critério de cada um. Tá. Já está praticamente pronto. Agora vamos cortar para ver. Eu molho a faca. O Samuel precisa ampliar aí o take dele. Molhou a faca. Para que o arroz não colhe na faca e eu tenha um corte mais preciso. Certo. Tá vendo só? Toda uma técnica. Agora eu quero convidar então o pastor Adriano e o pastor Ronaldo para virem para cá. Podem vir. Porque sem medo. Sem medo de errar. Podem vir. E aí? Samurai aí. Eu vou fazer uma decoraçãozinha básica. Esse pastor Mas acho que Ronaldo tem a ver, não hoje. tem? Pode ver esse camarada aí de Olha lá. cortar. E agora o quê, Cleidson? Uma decoraçãozinha básica, como eu sempre faço. Pepino. Isso, para deixar o prato um pouquinho mais enfeitado. Porque todo mundo gosta de comer um prato bem aparentado, né? Bem... Ó, se for com um pauzinho ali, vai ser complicado, hein? Olha só que técnica, gente. Igual a mim em casa cortando pepino. Igualzinho. Gente, igualzinho. Olha só, Letícia me dando tempo e tentando rir da minha cara. Mas a situação, Letícia, tá pensando que... Igual você serve na sua casa, né? Olha gente, vou te virar, tá bonito vou virar, demais, porque olha. olha isso. Bom, tá sim, tudo de bom, né? Tudo de bom. E agora, vocês estão... Eu quero ver vocês se servindo, eu quero ver. Você quer saber se a gente Mas sabe? aqui eu vou ficar né? igual Não, eu quero ver o vocês Daniel comendo. San e o seu Thiago. Aqui, tentando pegar. Pastor Ronaldo, olha a situação, sua mãe, Norma, tá lá em Manaus, Tá, entendeu? pior que Encarando ela essa tá- pessoa. como é que ela não telefonou Então, isso vamos agora? lá, vamos lá. Vamos lá. Agora pastor tem um Ronaldo. molhinho aqui, não tem? Vamos, vai, mas vai, vamos lá, A pastora vai vai. me ajudar aí.
Agora, ela pegou o mais fácil. O mais fácil. Tá, vamos lá, pastor Ronaldo. Não quer sei esse, pastor? pegar Segura isso aqui, aqui. não. Acho que vai É que eu vou cair, ficar isso com a aqui. boca cheia, Se você gente. tiver dificuldade, Fala você aí. pode espetar ele, que Espetar também pode, não... né? não- Tá certo aqui ou Pode, eu deixa eu tô com medo abrir de pra quebrar você, aqui um negócio aqui? pastor Tô com Ronaldo. medo de quebrar. Pronto, vai. Olha, eu comi umas coisas japonesas. Deixa ele com dificuldade que eu vou aqui me adiantando. Isso, entendeu? pode ir. E aí, Pega aqui, pastora né? Adriana, porque eu Isso. preciso Eu vou falar conseguir nesse mesmo. programa, Consegue. senão... Olha, eu vou falar. então vai. Pronto aí. Essa produção do Espaço Feminino é uma coisa linda. Maravilhoso. E aí? Pastora Adriana, Muito gostou? bom, Muito bom, né? muito Ai, bom. gente, eu tô morrendo de vontade de comer, Muito mas eu bom, tenho né? que chamar o Felicidade. Palmas pro pastor Ronaldo, que degustou muito bem. Agora é o seguinte, antes da gente chamar a Felicidade. Muito bom. Perdão, porque, olha, vou te contar. Esse povo é... Não, eu vou chamar a Felicidade, depois eu dou pra você, tá, chefe? É o seguinte, você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo a nossa primeira terça-feira no tema Família de 2014. Felicidades! Deus te abençoe e te guarde. E nós estamos nessa semana, nessa nossa meditação sobre olhar para Jesus e sermos transformados nesse contemplar, que é meditar, que é pensar, que é refletir em quem Jesus é, no que Ele fez, no que Ele faz e no que nós nos tornamos olhando para Ele. Você receba essa palavra do Salmo 121 no seu coração. Ele não vai permitir que você tropece, porque Ele é o seu protetor. Ele se manterá firme, alerta. Ele é aquele que não dorme, Ele fica constantemente fiel. Ele está sempre alerta, atento a você. Salmo 121, os versículos 3 e 4. Felicidades. Olha só, eu não li literalmente o que estava no vídeo, tá? Mas eu sei o que está no vídeo. É que a inspiração vem. Versão MC. Márcia Costa. A situação é comeu o como é que é o nome? O uramaki. Uramaki. É uramaki, né? Uramaki. É uramaki. Uramaki é aquele lá? E Isso. esse de cá é Ou pra qual é? esse aqui é o Rossomaki. Ah, então muito bem. Vamos lá. Rossomaki é esse com A algazinha alga por fora. por fora. E com o arroz por fora é uramaki. Uramaki. Há toda uma técnica da gente aprender, inclusive, a técnica ninja apropriada. Com certeza tem. Agora é o Às vezes seguinte. Esporte e tal, tem a ver com samurai, com certeza. Diz pra gente, Cleidson, contato. Então, o contato é pelo site www.rossomakisushi.com.br e também temos o telefone 21 99718 0522. Ok. Agora você pode dizer para amiga de casa a receita direitinho? Podemos sim. Vamos lá. Então, para essa quantidade aqui, que é bem pouquinho, um rolinho só, nós temos 100 gramas de arroz já preparado para sushi, 20 gramas de creme X, meia folha de alga para sushi, gergelim a gosto, 50 gramas de filé de salmão. A decoração por fora fica a critério de cada um. Eu como agora, chama um intervalo, né? Dá tempo de comer, não dá? Acho que sim. Então Se eu vou lá. acabar com tudo, dá. Tudo de bom. Tá, não. Vou falar com a boca cheia. Não é papo furado, não, Guilherme. Vou fazer o seguinte, pastora Adriana, chama o intervalo. Não, porque eu quero um desse também antes do intervalo. A gente Chama, volta pastor já, Ronaldo. Então pronto. Foi? De volta com o Espaço Feminino e todo mundo na cozinha hoje. Antes da gente fechar aqui e passar para Priscila Gouveia, que está muito bem acompanhada, olha como é que ela vai cantar, gente! Vamos assistir o nosso painel de empregos, dá uma olhadinha. A Câmara Municipal de São Paulo abriu concurso para 22 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de janeiro pelo site www.concursosfcc.com.br. A taxa vai de R$ 51 a R$ 79. A Companhia Docas do Rio de Janeiro abriu concurso público para a formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio técnico e superior. As vagas são para o Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de janeiro pelo site
www.macaiama.com.br. A taxa é de R$ 30 para o nível médio técnico e de R$ 60 para o nível superior. Eu não sei se eu acordei ainda não, sabe, gente? Eu tô assim um pouco acordada, um pouco dormida. Querendo comer o... Onde estou? Onde estou? Uramaki. Mas eu tô com a minha mãe, tá tudo bem. Carlinha linda. Olha só, a gente estava aqui pensando o seguinte, nosso assunto de hoje, a importância de honrar os pais, é tão lindo esse nosso Deus que ele traz pra gente todos os meios, todas as condições, tudo que é para nossa vida ser a melhor vida aqui nessa terra, né? E honrar pai e mãe é uma das formas que Deus apresentou pra gente de viver bem nessa terra. Não sai de moda, não fica ultrapassado, não é demodê, é a coisa mais linda você ver um filho vivendo isso com seus pais, porque é isso que ele vai viver quando ele for pai também, né? Isso. Eu quero agradecer aos nossos convidados, pastora Adriana. Deixa o contato da escola, pastora. Sim, nós temos uma escola de louvor e a gente começa agora na Barra da Tijuca, dia 10 de fevereiro, na Sociedade Bíblica do Brasil, no centro, e dia 13 de fevereiro aqui na Barra da Tijuca. E o contato da gente é riosdeadoração.com.br. É uma escola dirigida por mim e pelo Carlinhos Félix. E você é nosso convidado para estar lá assistindo nossa primeira aula. Então vou fazer o seguinte contigo. Você deixa os contatos direitinhos para a gente colocar na nossa agenda cultural. Ah, que bênção. Tá bom? Pastor Ronaldo, contato. Contato? É e-mail, ronaldolucena@hotmail.com. E o pastor Ronaldo vende produtos, bíblias, né? Vários livros aí. Eu sempre compro umas bíblias com Arca ele. Da Fé. Então é Arca da isso. Fé. Muito obrigada, tá? Todo mundo adorou. Eu espero que... Eu vou ali com a Priscila, eu espero que a gente consiga achar ainda um pouquinho aqui, tá, gente? Vai indo, né? Cleiton, então, olha, é o lá. seguinte, querida, obrigada por você estar aqui. Você vai adorar o Senhor agora com que louvor? Prossiga. Com certeza, né? E com ela, então, tem que prosseguir mesmo, né, tia? A gente encerra assim o Espaço Feminino. Obrigada pelo seu carinho e audiência. Priscila Gouveia. Paz. Para que retroceder? Não olhe para trás. Deus já não lembra mais. Para que ficar assim? Se Ele já te perdoou, permita completar em ti a obra que começou. Então prossiga nessa nova vida. Prossiga, não deixe que o pecado te impeça de crescer. Então prossiga nessa nova vida. Prossiga, Deus tem um grande plano para fazer acontecer em você. Para que retroceder? Não olhe para trás. Deus já não lembra mais. Para que ficar assim? Se Ele já te perdoou, permita completar em ti a obra que começou. Então prossiga nessa nova vida. Que o pecado te impeça de crescer. Então prossiga nessa nova vida. Prossiga, Deus tem um grande plano para fazer acontecer em você. Não deixe que o inimigo venha te acusar e do teu passado te faça